né? E mais um acontecimento que confirma os prognósticos que a gente vinha fazendo em relação às armações, né? E as ilusões. Queria chamar a atenção, inclusive, muita gente que nos acompanha, muita gente ficava um tanto quanto confusa quando a gente dizia o seguinte, que o PSB estava preparando, né, para cima do Lula, para cima do PT, né, para cima daqueles de todo mundo que quer, de fato, mudar a situação no país, elegendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, o único candidato capaz de derrotar Bolsonaro e toda a direita. Bom, no dia de hoje, o caldo entornou, se é que a gente pode dizer assim, né? Numa reunião chamada para discutir a questão da federação, né? O PSB foi desmascarado em uma das suas últimas tentativas de armação, né? Vocês lembram que aqui, até nessa semana, nós divulgamos aqui o anúncio feito aí pela imprensa burguesa de que o Alckmin teria aí anunciado de que estava a imprensa dizendo que a filiação do Alckmin, Geraldo Alckmin ao PSB estava praticamente acertada. Tinha até uma data aí, supostamente, que foi divulgada aí pelo Carlos Siqueira, o presidente do PSB, que seria 11 de março. Bom, na reunião hoje em Brasília, foi o maior barraco. Barraco não, porque barraco é coisa de pobre, né? Foi a maior mansão confusa, né? O negócio virou o maior. Porque é o seguinte: na reunião ficou claro que era um blefe do Carlos Siqueira, que tentou anunciar a filiação do Alckmin como certa ao PSB para exigir que o PT voltar à carga, para exigir que o PT apoiasse o candidato do PSB no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo e além, obviamente, de Pernambuco, onde o PT já abriu mão, né? E no Rio de Janeiro, né? Onde o candidato do PSB é o Marcelo Freixo. Bom, o Siqueira apareceu, o presidente do PSB, tentando explorar. Houve, todo mundo sabe, não é segredo, há uma articulação, né, da parte mesmo da direção do PT de ter o Alckmin como vice, né? Coisa que tem muito repúdio na base do PT, da militância combativa, dos setores combativos. Bom, mas aí na reunião de hoje ficou claro que não tinha nada acertado, né? Teve denúncia de que o próprio Alckmin protestou de que ele estivesse sendo usado como uma moeda de troca e ele não estaria no pacote, né? O Alckmin está negociando em favor de interesses próprios, né? Ele não tem nada a ver com que se dane, né? Ele tem negócios, interesses muito claros, está procurando aí, depois de ter sido chutado do PSDB, reconstituir o próprio espaço político, ainda sair por cima, né? Negociando aí uma presença importante no governo de São Paulo, né? Onde se ele fosse candidato, a chance de que ele perdesse era muito grande, sem a máquina do governo de São Paulo. Né? Ele nunca ganhou nenhuma eleição, queria chamar. Pessoal, o Alckmin ganhou, ele nunca ganhou sem a máquina do governo do estado de São Paulo. Nunca. Né? E se ele não for sem o apoio, né, que ele não teria aí o apoio de nenhum grande partido, já que o Bolsonaro tem sem um candidato, o PSDB está dominado pela ala do Dória e assim por diante. Bom, mas na reunião, segundo relatos de gente da reunião, a reunião foi um barraco. Né? Finalmente, o PSB anunciou também que não vai participar da federação. É um barraco de luxo, né? Um barraco de granfino golpista. Anunciou que não vai ter federação com o PT, né? Mostrando claramente que eles estão numa armação contra o PT, que era golpe, né? Mais uma vez. Né? O PSB que deu 23, sempre bom lembrar, 23 dos 29 deputados do PSB votaram a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Né? O PSB deu votos para aprovar vários projetos do governo Bolsonaro, né? Reforma da Previdência, tudo que você imaginar aí contra o povo, o PSB deu a sua parcela de contribuição, e o PSB que está recebendo no partido gente como a Tabata do Amaral,
né, que saiu do PDT, que votou também a favor da reforma trabalhista. Apoiar a reforma contra os trabalhadores é com a Tabata mesmo, né? Bom, pois bem, hoje a reunião foi a própria Tabata teria aparecido na reunião, né, junto com, para vocês terem uma ideia, numa matéria do 247, né, que tem aí gente aí muito articulada, ligada aí a setores do PT, né, colunistas e tudo mais, se destaca o seguinte, que a reunião teve aí a presença do casal, o João Campos, né, que é prefeito de Recife, aquele que fez a campanha anticomunista contra a candidata do PT para se eleger, se juntou com os bolsonaristas e tudo mais para fazer a campanha direitista e derrotar Marília Reis na eleição passada. Bom, ele estava lá justamente com a sua namorada, né, a Tabata, né, e o casal foi para lá para ofender, para se colocar contra... inclusive, só para em entrevista, né, a própria Tabata, né, atacando a federação, disse que o PSB precisava estressar Lula na formatação do seu programa de governo, ou seja, a maneira de dizer, de pressionar, mas na realidade o termo usado foi exatamente isso, estressar o Lula, né? Bom, e aí finalmente na reunião hoje foi tudo, por enquanto, né, supostamente continuaria, vamos ver até onde isso vai, a federação continuaria mantida entre o PT, o PCdoB e o PV, né? Mas é preciso, quem sabe da política do PCdoB, por exemplo, que em 2018 defendeu o plano B, né, quando isso significava se juntar com Ciro Gomes, né, entre outras mumunhas. Sabe quanto o PCdoB, muita gente sabe, cobrou caro para apoiar, né, ficar de vice na chapa do Lula, né, e do Haddad, né, em 2000 acabou ficando de vice na chapa do Haddad em 2018. Precisa ver se essa federação, se ela vai acabar sobrevivendo mesmo com essas características, né? Porque agora é o seguinte, abriu-se o prazo de trocas de partidos, né, que termina no dia 1º, se eu não me engano, 1º ou dia 3 de abril, logo no comecinho de abril, 1º de abril, que é o prazo da filiação partidária, né? E agora as negociações são para valer. Começou o compra e venda de deputados, né? Agora o balcão está aberto, que agora os deputados têm a janela partidária, onde o pessoal pode se transferir de um partido para outro, né? E agora há uma tendência a uma maior definição em torno desse problema. Muita crise, né? Muita gente dizendo aí que o próprio PSB deve perder vários deputados, né? Porque a política de não apoiar o Lula, por um lado, a política de não apoiar o Lula, por outro lado, o fato de que muita gente do PSB vai para partidos de direita, né? Porque o partido tem uma bancada direitista, né? Basta ver o fato de que o pessoal votou aí pelo golpe de Estado, né? E vão se articular aí com outros candidatos. Vai acabar tendo cara socialista, entre aspas, que vai parar aí na eleição apoiando o Bolsonaro, né? Fica claro que toda essa política de tentar um reforçamento artificial, né, em torno da candidatura do Lula só serviu para o PT abrir mão, né, se desgastar. Por exemplo, em Pernambuco, o PT abriu mão do candidato que estava liderando as pesquisas com 40%, para dizer que ia apoiar o PSB, que, né, aparecia lá em 5º, 6º lugar. Né? Quem faturou com isso foi o PSDB, que, por enquanto, assumiu a liderança das pesquisas. Né? Nos outros estados, o PT está abrindo mão de ter uma presença própria, o maior partido da esquerda nacional, e apoiar verdadeiros vigaristas da política burguesa, né? Como são aí os políticos, né? A imensa maioria dos políticos do PSB, que tentaram aplicar o golpe, né? Cumprimentar, tem um ditado, né, popular, que é cumprimentar com chapéu alheio, né? Usar o chapéu do Alckmin, mas o chapéu do Alckmin é do Alckmin, né? Ele vai negociar, né? Ele vai negociar diretamente com o PT os seus interesses do seu grupo, né? E o PSB podia ou não estar na parada, mas o Alckmin não tem nenhum acordo mais profundo, nem ideológico, nem nada. Teve gente que contou uma história, né, que existia uma proximidade
política do Alckmin. O Alckmin é um político carreirista, burguês, que está vislumbrando aí os seus interesses, do seu grupo, dos setores da burguesia, por exemplo, paulista, que ele representa, né? E que não está interessado em coisas e, por hora, além disso. Né? É óbvio que ele pode servir a outros interesses, né, da burguesia de conjunto, como, por exemplo, golpear o Lula, né, durante a própria campanha eleitoral. Bom, fica aí. A gente não gosta de falar isso às vezes, né? Tem aquele. Bem que a gente avisou, né? Bem que o PCO falou que isso ia acontecer. Né? Teve, infelizmente, companheiros do PT que ficaram falando que a aliança com a federação com o PSB era um grande negócio. Está aí, né? Para que serviu? Para nada, né? Só para desgastar, né? Para o PT fazer concessões totalmente indevidas, sem sentido, e desarmar, porque para eleger o Lula e para garantir uma vitória da esquerda é preciso a unidade e a mobilização dos trabalhadores, né? Não aliança com vigaristas, né? Não aliança com pelegos, com gente que não tem nenhum poder de mobilização, né? Cujo único poder reside no dinheiro e nos golpes que eles aplicam, como esses de conseguir o apoio do Lula, mesmo sem apoiar o Lula, como eles fizeram diversas vezes.